Ao vivo. Já estamos ao vivo. Deixa eu só conferir aqui. Eu sempre tenho que conferir na hora. Tá muito claro. Meu rosto tá branco assim? Só metade. Ah, é. Mas meu também, cara. É onde entra. Oi, Bel. E Bel? Bel tá aí? Tá. A gente tá ao vivo Bel. já. Hã? A gente tá ao vivo já. Senão a gente ia perder o link. Que bom, então vamos. Então vamos? A gente não consegue ver, né? Da onde? Dá. Só que é legal você colocar no mudo lá no Facebook, porque senão dá um delayzinho, sabe? Aqui vem muito pequenininho. Achei a live. Não, não é essa. Não é essa foto. Você está usando só a câmera. Deixa eu entrar com o meu perfil. Gente, só um minutinho, tá? Pessoas que estão esperando. Quais os vídeos que estão atrás de você? Rica? A gente consegue ver o nome das pessoas, Luana, eu e Gustavo? Onde? Aqui, ó. Na sua direita. Abriu? Live comenta. Tá vendo? Aí você aperta no show, aparece o comentário. Você vai, no caso, responder, assim, ó. A Bel aí. A Bel tá só. Palminha. Não falou nada, né? A Adriana que falou. Foi, a Adriana falou ontem, hoje mais cedo. Isso. Deixa eu só tentar entrar. Tá, porque fica fazendo barulho. Você pode botar na notificação. Na notificação, corta o som. Não. Aí nós já estamos online já. Do WhatsApp. Agora eu tô
Tô vendo, Abel, que... Obrigada, viu, Bel? Agora eu tô entendendo. Minha primeira vez aqui. Eu não... Ei, Bel. Nós estamos vendo aí os comentários. Aí, Bel. E Ana. Aí, ó, o Ana, o Gustavo, coloca o Ah, mute. Cristina. Ah, que bom. Esquece, sou eu. Colega lá da... Não Ah, posso ficar Cristina. mexendo, que é pequeno, tá vendo? Eu tenho como ter a tela maior. Esse aqui que é o coisa do vídeo. E não, porque tem as três telas aparecendo, você vai ter que ficar enquadrado, entendeu? Você fica balançando a cadeira. Mas eles me veem melhor, né? Aí sim. Então tá bom. Mas se você não ficar fazendo isso, né? Vamos começar, então? Podemos. Vamos. Bom dia, Cristina. Oi, Adriene. Oi, Bel. Oi, Ângela. Deixa eu só olhar aqui, tirar a mensagem. Bom dia, pessoal. Como que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque essa live pode ser vista a qualquer horário, vai ficar gravada. Então, se você estiver vendo a reprise, ou no Instagram às 2 horas, também vai reprisar numa fake live que a gente faz. E hoje a gente está com um assunto muito importante, e são os programas de manejo populacional de cães e gatos em Minas Gerais, com a perspectiva em relação a 21.970, que é uma lei de 2016. É uma lei que ela, na verdade, proíbe a eutanásia. Só um minutinho. Um dos dois no Facebook abaixa o som, que é mais fácil. Da delay. Eu posso fazer isso que o Gustavo fez. Inteligente. Ela foi... Bom, voltando à lei, ela foi... na verdade, ela é de 2016 e ela proibiu a eutanásia de animais, especialmente de animais sadios, para controle populacional, né? Antes eram feito controle populacional a partir com as técnicas de manejo era eutanásia, né? E hoje não podemos fazer mais em Minas Gerais. E, na verdade, infelizmente, todo o Brasil não tem essa lei. Ela é específica de Minas Gerais, só alguns outros estados também têm essa lei, na verdade, que proíbe essa eutanásia como método de controle populacional. E hoje a gente vai falar nessa perspectiva desses programas que podem ser feitos, que devem ser feitos a partir dessa lei, né, de manejo dos animais de cães e gatos dentro dos municípios mineiros, né? E então a gente trouxe aí a nossa, do ladinho aqui, a médica veterinária doutora Annalise Bastos, que todo mundo já conhece, que é uma das fundadoras da OPA, né, membro fundador da OPA, e era ex-técnica antes da Ju, e hoje ela está no CRMV, ela está na CDF, ela está, se você for ficar lendo aqui o currículo, como diz a Ângela no post, olha o currículo da Annalise. Nossa, é muito, muito bom mesmo, muito bacana, e a gente tem muito orgulho e privilégio por tê-la conosco esse tempo todo, sempre muito atenta, muito atenciosa com a gente, mesmo fora da ONG. Então a gente tem aí um grande privilégio de tê-la, não só offline, mas agora também online aqui, nessa live que a gente faz aos sábados, lembrando que elas são no lugar dos eventos de adoção, né, como forma de ação educativa, a gente faz as lives, todos os sábados às 11 horas. E também temos hoje o Gustavo, médico veterinário, que faz parte também do ITEC, que agora é IMCV. Eu vou confundir as siglas todas. IMVC. Aí, ó, já errei. Já errei. IMVC e também da CDF, que
é a Coordenadoria Estadual da Fauna do Ministério Público, atuante, muito atuante, em todos os municípios mineiros, por conta também da 21.970, para que ela seja, de fato, executada em todos os municípios mineiros. A maioria deles, inclusive, assinou alguns termos de ajustamento de conduta para poder implementar aí os programas de manejo populacional desses animais domésticos, tá, gente? Então, a gente trouxe essas pessoas maravilhosas hoje para poder explicar um pouco do trabalho que é feito, do que pode ser feito e sanar algumas dúvidas aí que vocês tiverem no chat do Facebook, tá bom? Então, bem-vinda, doutora Ana Liz. Muito obrigada pela presença. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá bom. Bom dia, então, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo ou vai nos assistir. Obrigada pelas palavras aí, Luana, né? Antes de mais nada, somos companheiros de luta, né? Aqui na região dos Inconfidentes, desde de muito tempo. E realmente esse é um tema que é a história da minha vida hoje, né? Se confunde analista, veterinário, profissional, porque é o que eu faço e faço com muito prazer, com muita emoção. Então, vai ser muito boa essa conversa, porque a gente está aqui para discutir esse assunto que é tão importante. Né? Como eu falei, estou conversando com eles um pouquinho antes, essa lei, quando, né? E finalmente saiu o decreto, ela foi uma emoção, que eu me lembrei que eu estava lá no galpão da Samarco em 2016, eu tinha 2 meses após, eu estava até esquecendo que existia problema fora galpão, e aí a Adriana Araújo manda, né? Saiu, foi uma luta, principalmente da Adriana Araújo. Eu sempre falo que a gente tem que agradecer ela todos os dias. Vários outros protetores, mas a Adriana, como diz a Vânia, ela é uma reencarnação de um Inconfidente. Que aquela ali, ela não descansa. Tem muitos assim, mas ela tem uma estrela mesmo. E eu fiquei emocionada como fiquei agora. Eu falei, que bom, agora a gente vai ter por onde trilhar, porque a gente não tinha, né? E realmente, depois dessa lei, aí a SEDEF, né, antes da EDEF, mas começou todo um trabalho onde a gente está avançando muito em Minas com as ações, né, colocando na prática, que é como a gente vai conversar mesmo, é 21.970, que ela ser só mais uma lei não valia, né, e foi muito legal que os municípios já estavam fazendo e não tinham onde apoiar. Então, foi uma conquista, assim, maravilhosa. A gente vai falar muita coisa e junto aí com o Gustavo, que eu brinco que o Gustavo é cria do ITEC, cria minha, foi estagiário, e hoje é colega de trabalho aqui, né? Nós dois aí, com o apoio de outros colegas, mas a gente está conseguindo realmente levar à frente a execução dessa lei que é tão importante em Minas. Obrigada pela oportunidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostei dessas duas dúvidas, né? Que falar os 3. Super blogueirinha. Obrigado, Luana, pelo convite. Muito honrado da gente poder falar um pouquinho, né, sobre essa, como a Ana Liz disse, a conquista nossa, do nosso estado. Bom, a gente tem tempo, Luana? Fala assim, tempo limite? Não, a gente não tem tempo. O bom do Facebook é que a gente pode falar até babaca. Até a gente cansar e o pessoal cansar também. Que ótimo. Então, eu acho que vale a gente puxar um pouquinho, né, do histórico do manejo, de onde a gente saiu, para onde a gente chegou e para onde a gente está indo, né? Então, a gente saiu lá de até 84, assim, mais ou menos. A gente fazia, como a Luana disse, controle populacional, isso no mundo, com eliminação de animais. Então, recolhimento e eliminação. E aí por diversos métodos, né? Câmara de gás, que é o mais conhecido,
que mais que utilizava? Injeção letal, mas sem preocupação com bem-estar. Então, choque também tinha, né? Então, tinha algumas metodologias que... Afogamento, né? Afogamento, mais antigamente ainda, que ainda bem que a gente... Alguns países, alguns estados não tem lá no Pará, que o prefeito queria jogar no rio os cachorros também, botar no barco e falar tchau. Ainda hoje. Atrocidades. Então, ainda bem que isso aqui a gente já conseguiu superar, né? Então, há algum tempo. E aí, até 84 a gente fazia isso, mas voltado para o controle da raiva, né? Então, a gente não fazia controle populacional, manejo populacional de cães e gatos, pensando no bem-estar dos animais ou na saúde única, né? Que foi um conceito que veio depois, de saúde animal, humana e ambiental. E aí, em 84, no 7º relatório dos especialistas da raiva, lá da OMS, eles já começaram a propor outras metodologias ainda para o controle da raiva. Então, começaram a falar de controle de reprodução, controle de movimento, controle de recursos, alguns pontos interessantes começaram a ser mudados, mas ainda para a raiva. Aí, em 1990, uns 6 anos depois, a OMS, junto com a WSPA, né, que agora é a WAP, a Organização Mundial de Proteção Animal, trazem um material, um guia, já trazendo alguns pontos muito próximos do que a gente tem hoje. Então, além desses controle de reprodução, de movimento, de recursos, de registro de identificação, os processos de adoção, então a gente foi evoluindo. E aí esse trabalho de 90 entra no relatório seguinte da OMS, de controle da raiva, de 92. E aí a gente foi, né, evoluindo, até que chega em 2005, a OMS já disse que o extermínio de animais já não era efetivo para o controle de populações. Então, a gente demorou um pouquinho ainda, mas chegou lá em 2005. Alguns países, lógico, já não faziam mais eliminação de animais, mas essa foi marcante em 2005 a OMS começar com essa determinação. E aí, os programas que a gente foi iniciando, o primeiro que a gente tem notícia é lá em Taboão da Serra, em São Paulo, em 96. Então, a doutora Rita, que na época, agora está em Curitiba, né, mas na época auxiliou no projeto de Taboão da Serra. Mas por que 96? Né? Se o trabalho saiu em 90, lá da WSPA, em 92 a OMS publicou, e aí só 96, porque 95 teve um encontro aqui no Brasil da WSPA, falando sobre esses pontos do manejo, e em 96 Taboão da Serra correu e implantou um projeto de manejo dentro desses pontos mais éticos, né, vamos dizer assim. E aí a gente foi evoluindo, até chegar nos diversos projetos que a gente tem hoje, nos estados, programas estaduais, municipais, e assim sucessivamente. Foi um alívio, né? Imagina, até 96, aquele cenário todo, e veio a WSPA e mostrou uma alternativa que poderia ser feita, inclusive em relação à saúde, que era muito, digamos que, resistente, né, a esse tipo de manejo, né? E aí, assim, o processo legislativo também de elaboração de leis é muito demorado, né? Se for ver a nossa lei, se eu não me engano, ela começou a ser elaborada em 2009, essa lei de 2016. Então, até ser, né, aprovada e tal, foram alguns anos. E entrando já nesse histórico de leis também, e da proteção geral. Então, a gente tem uma das primeiras leis, né, de proteção animal lá de 34, que é a 24.645, que é lá do Getúlio Vargas, então, que ele fala que os animais são né, do Estado, então o Estado deve tomar conta, fala de maus tratos, de multa. Recentemente, até essa semana passada, saiu um artigo publicado pelo professor e doutor Vicente Ataíde, que é juiz federal lá do Paraná, ele falando exatamente sobre essa lei, ele chama até de Lei Áurea dos Animais, de 1934. Então, e a gente evoluiu na nossa Constituição de 88, né, vem lá o artigo 225, falando que é vedada qualquer prática de crueldade. Em 98 vem a nossa Lei de Crimes Ambientais, a 9.605. Então, a gente foi evoluindo. E aí, do manejo, né, as grandes leis, tirando essas municipais, igual Taboão da Serra, Guarulhos, que foram em 96, 97, 98, São Paulo, que é nossa maior cidade,
a lei só veio em 2001, então a lei principal de manejo veio em 2001, a estadual em 2008, Belo Horizonte... Oi? É só interferir uma coisa, só que como eu vivenciei aí, como, né, já tem década aí na sua frente, porque você está falando aqui como foi chegado, porque você falou São Paulo em 2001, e foi quando eles fizeram aquele manual de controle populacional de cães e gatos no estado. Sim. E aí começaram a ter fóruns para implantar TEC, experiências bem-sucedidas, e é onde foi que surgiu o ITEC também. Foi onde eu conheci Vânia, que eu trabalhava na prefeitura. Então, foi nessa época que começou lá, foi 2006, 2007, 2009, que aconteceram esses fóruns, e aí, influenciado pelo pessoal de São Paulo, em 2005, teve uma... Eu lembro quando eu entrei para o serviço público, teve uma reunião na Câmara, novas diretrizes para o Centro de Controle de Zoonoses. Me lembro da Flávia Quadros lá, Adriana Araújo, e eu fui pela Prefeitura de Itabiri também, a secretária de Saúde, na época, olha, Analisa, você, porque eu já falava que eu não queria ficar matando animais, que a gente tinha que ter uma solução, e aí ela me mostrou, olha isso, ela inscreveu todo mundo da zoonose e a gente foi. E eu me lembro que alguém da proteção colocou lá a gente com um pau falando matadores dos veterinários do CCZ, e eu estava correndo atrás para poder fazer a diferença. Eu me senti muito agredida aquele dia, porque eu era de CCZ, a Adriana Araújo sabe isso, quando ela me conheceu, que ela falou que era de CCZ, ela olhou um olho desse tamanho, que eu tipo, essa mulher chegou aqui para matar, né? E aí foi tudo quando começou também, em 2005, foi quando acabou a Câmara de Gás em Belo Horizonte, exatamente, Flávia Quadros, Ione Torquato, Adriana, várias pessoas, não vou ficar citando o Marimar, mas muita gente aí da proteção de Belo Horizonte que aí, logo depois disso, teve esse embrião da 21970, exatamente. Só porque eu lembrei desse momento histórico, eu já estava lá começando. Obrigada, Gustavo. Foi bem isso mesmo, né, Ana? Em 2008 saiu a portaria de Belo Horizonte proibindo eliminação de animais né, em âmbito municipal. Em 2007, a gente fez a lei aqui em Itabirito, influenciado por São Paulo. Eu tenho maior orgulho de falar Itabirito, até mesmo antes da de São Paulo, a Lei Feliciano em 2008, a gente aqui, a gente conseguiu correr e aprovou uma lei que depois foi inexequível, de tão grande, mas já não podia mais fazer eutanásio animal saudável em Itabirito. Muito bom, muito bom. Né? Imagina, o interior de Minas, correndo na frente de todo mundo que, no caso, teria mais acesso, até informação, conseguiu aí quebrar essas barreiras, ou seja, todo mundo consegue fazer um trabalho de alguma forma para que tenha sua própria lei municipal, né, de que reforce ainda mais a 21.970 agora, com um poder muito grande, mas enfim. Desculpa, continue aí. Nada. Complementando o que a Ana disse também, o ITEC foi muito importante também na nossa mudança de hábitos para captura de animais, né? Antes a gente tinha a temida, né? A carrocinha, que aí vinha o laçador, pegava o cachorro de qualquer jeito, jogava com o cambão, jogava no caminhão e seguia para a eliminação. Então, todo mundo queria trabalhar, podia trabalhar no coveiro, mas ninguém queria trabalhar na carrocinha, não. Ia ser pego na rua de porrada, né? Exatamente. Eu lembro, os meus pais e meus avós ainda falam, né, que lá em Patos passava a carrocinha, e aí quem era tinha mais afinidade com o animal, que não gostava de ver aquilo, catava um animal na rua, punha para dentro de casa enquanto a carrocinha passava, devolvia para a rua, para não ver o cachorro sendo jogado e sendo... Sabão, né? É o sabão para fazer. Virar sabão. E aí, o ITEC foi muito importante nisso, né? Lá na sua criação, quando fez o curso FOCA, né? Que é o de formação de oficiais de controle animal. Veio trazer uma metodologia diferente de captura de animais, uma metodologia que respeita o bem-estar do animal, que para o servidor, né, para o trabalhador também fica muito melhor, que antes ele tinha aquela pressão de ser odiado pela população, de capturar o animal de qualquer jeito,
de levar para uma câmara de gás, então psicologicamente era muito pesado. E agora não, agora, né, as metodologias, ele chama o animal, vem com petisco, né, faz uma mordaça de forma muito mais calma, traz o animal praticamente no colo, coloca os meios de transporte também, nos carros são muito mais adequados hoje. Então acho que o ITEC foi fundamental também nessa mudança de caminho para o que a gente tem hoje. Para vocês, veterinários, deve ter sido um alívio danado, né? Porque de um ponto serem chamados de carniceiros, de que veterinários vocês são. Eu lembro que uma vez até que alguém falou assim, sua mão, para um veterinário, sua mão, a caneta não pinga sangue, não escorre sangue, você assina os laudos, né? Enfim, as autorizações de eutanásia e tal. Então, para o veterinário, imagina, né? Eu queria muito também que vocês falassem sobre isso, porque as pessoas viam vocês como vilões, né? Como os matadores de animais. Eu sugiro que eu estou até com a lei aberta aqui, a gente já está até acostumado, né, Gustavo, de pensar na lei, até eu acho importante, talvez a gente comentar sobre o Ministério Público, aproveitar que o Gustavo está no SEDEF, eu sou parceira também. Às vezes as pessoas falam, analisa a SEDEF, eu acho ótimo, né? Para mim, eu estar na SEDEF, conviver ali com o doutor Luciano, então, perfeito. Mas a gente está, né, um projeto, pedi para o Gustavo conversar, que a gente está exatamente fazendo uma capacitação para veterinários e para gestores públicos que trabalham com isso, de um projeto do Ministério Público. Então, a gente está discutindo ponto a ponto. Então, eu sugeri que a gente desse umas pinceladas, né? Às vezes pode ter colega veterinário, algum gestor que está nos ouvindo aí, que passa até parte desse projeto, mas a gente explica um pouco. E aí a gente comentar algumas coisas e falar da lei, então, os pontos que são importantes, o que a lei fala e o que é feito, né? O que a gente pode fazer no município para cumprir cada inciso, cada cláusula ali. Com a palavra, Gustavo. Senão eu falo muito. Você sabe, né? Bom, então, eu acho que antes da gente falar dessa capacitação, é importante a gente puxar um pouquinho antes para o ProDevida, que é o Projeto Regional de Defesa da Vida Animal, elaborado pelo antigo GDF e agora CDF, que é comandado de forma brilhante pela doutora Luciana Imaculada, que antes não era exclusivamente da GDF, né, ela era promotora de formiga, e colaborava no Grupo Especial de Defesa da Fauna. Quando virou coordenadoria, ela passou a ser de dedicação exclusiva à coordenadoria. Então, nosso estado hoje é o único estado dentro de todos os ministérios públicos do Brasil que tem uma coordenadoria específica para a fauna e, além, que tem uma promotora exclusiva para a fauna. Então, nos outros estados, a gente tem, né, coordenadorias de apoio para meio ambiente, de forma geral, e aí tem promotores para o meio ambiente, mas exclusivamente para a fauna, só a gente tem. E aí, sem querer puxar saco, mas o doutor Luciano, todo mundo já sabe, faz um trabalho brilhante à frente da SEDEF. E aí, né, quando a lei foi aprovada em 2016, chegando em 2017, ela em formiga, junto com alguns parceiros, né, então a Fernanda, que era ainda veterinária lá no município, e outros parceiros, começaram a pensar em trabalhar a lei de forma regional, para que os municípios conseguissem abordar os mesmos problemas, né, os problemas comuns que a gente vê de forma regional. Então, sempre tem o município X acusa o município vizinho Y de abandonar cachorro na cidade dele. E aí o outro vai e rebate a acusação. Não, é porque você que abandona cachorro na minha cidade. E aí, Ouro Preto abandona Limão de Birito, viu, Gustavo? Por isso que eu entrei para a Alba para resolver tudo. Eu Mentira. não falo nada. Eu não falo nada. De Ouro Preto eu não posso falar nada hoje, assim. Melhor, esquece. Não tem muita coisa para falar. Pode descontrair, a gente já está em live, então vamos brincar um pouco. Mas é bom que a gente vai mudando o ritmo, né, da live, né? Mas aí eles começaram a pensar assim, que a resolução de problemas de forma conjunta seria muito mais fácil.
né, para comprar algum material, se comprasse com maior volume, de forma conjunta, seria mais fácil, seria mais barato. E aí criaram esse programa, o ProDevida. E aí ele foi avançando, hoje a gente já tem quase 110 municípios, né, com termos de compromisso assinados com o Ministério Público, se comprometendo a cumprir a lei. E aí o interessante... Agora eu posso falar, Ouro Preto é um, tá, gente? Exatamente. Apesar de... A gente tem municípios do estado inteiro, então tem na região do Triângulo Mineiro, região de Uberaba, de Patos de Minas, tem no sul de Minas, com alguns municípios ali próximos de Passos, centro-oeste de Vinópolis, Formiga, a gente está avançando para o norte também, para Minas Novas, noroeste, Paracatu, João Pinheiro. Então, assim, o programa está crescendo muito e aí, enfim, a gente tem esse programa desse tamanho já, com quase 110 municípios, trabalhados aí de forma regional, como eu disse, e aí a gente começou a perceber uma demanda que, assim, quando a gente assinava os termos com esses municípios, estabelecendo o que o município deveria cumprir, assim, já está na lei, mas o Ministério Público veio e falou assim, município, você tem que cumprir a lei, nós vamos dar aqui um prazo para que você cumpra, e não só isso, o diferencial do programa é dar apoio para o município cumprir, porque simplesmente chegasse, não está aqui com o município, falar assim, você tem que cumprir, e aí o município fala assim, vai partir de onde? Né? Uma área muito nova do conhecimento. Como que eu vou fazer? Nosso estado tem recurso muito escasso, financeiro e, consequentemente, pessoal. E o Ministério Público veio assim, financiando alguns municípios, então comprando uma unidade móvel de castração, ou contratando uma equipe de veterinários, ou ajudando financeiramente a comprar insumo para fazer castração, que é o mais caro, por um período X, por um ano, por 2 anos, o que fosse possível de fazer. E aí, além desse apoio, né, financeiro e técnico, que depois começou a ser feito, a gente fazia as capacitações. Então, a gente fazia um dia de capacitação com aquele grupo de municípios. Então, chegava lá na região aqui metropolitana, pegava lá Itatiaia-Sul, Itaúna, Crucilândia, região alguns de Sete Lagoas, Cordisburgo, Araçaí, juntava todo mundo e fazia um dia de capacitação. E a gente percebia que os municípios pequenos davam 2, 3 dias, ligavam para a gente. Falava assim, ô Gustavo, achei muito legal, a capacitação muito boa, mas e aí, o que eu faço agora? Eu entendi que eu tenho que fazer educação, tenho que fazer registro de identificação, tenho que fazer adoção, tenho que castrar, tenho que tomar conta de pessoa em situação de acumulação, mas onde que eu começo? Muito, muito bonito. E aí, a doutora Luciana, a Ana Liz, a gente começou a pensar num programa de capacitar os municípios de forma mais prática. E aí a gente, né, via medida compensatória, foi possível financiar um projeto em parceria com o ITEC, que agora é o IMVC, no Instituto de Medicina Veterinária Coletivo, para a gente fazer a capacitação desses municípios que têm termos assinados com o Ministério Público. Então, a capacitação vai ser para a gestão do programa, que antes a gente falava, né, dos pontos, mas tudo muito teórico, muito rápido para você falar em um dia. E aí essa capacitação nossa vem para ser feita em 3 etapas de 2 dias, então 6 dias de capacitação, a gente dá um prazo para o município, entre uma etapa e outra, tentar aplicar o que ele aprendeu, trazer para a gente o que deu certo, o que deu errado, a gente, né, trazer boas práticas de outros municípios que podem ajudar a corrigir a dele, ou levar a prática boa dele para outro município. Exato. E aí a gente entende respeitando aí até a singularidade, né? De novo. Exatamente. Eu falo isso todas as horas, o povo deve estar cansado, isso que é a questão da representatividade, né? Uma coisa que às vezes funciona aqui, não funciona no município vizinho, e às vezes porque está muito perto. Então, assim, a questão da representatividade é fundamental para que os trabalhos sejam feitos, né, de alguma forma. Exatamente. E é muito diferente, por exemplo, a gente trabalhar com o município São Tomás de Aquino, que é um município da região sul, que é muito pequeno, e trabalhar com João Pinheiro, que é o maior município nosso. E trabalhar com a região noroeste em si, que é a associação de municípios, tem município que é 200, 300 quilômetros de distância um do outro. Então, se a gente trabalhar de forma igual, né, receita de bolo, vai dar certo em um e não vai dar certo na maioria, provavelmente. E aí... As pessoas até se sentem mais acolhidas, né, com as suas diferenças. Fala, olha, ele tá falando uma coisa que funciona aqui. Porque às vezes você vai num curso e a pessoa fala tão bonito as coisas, ou fala tanta coisa que você fala assim, o cara tá achando que a gente mora na Holanda, né? Não tem condições, né? Exatamente. E aí, a gente foi até engraçado você falar dessa questão de particularidades. Essa semana a gente teve reunião com um município aqui próximo de Sete Lagoas, e a gente foi dando exemplos bem-sucedidos, de Crucilândia, de Formiga,
E aí o prefeito tudo falando assim, mas tudo cidade pequena, nosso município é muito grande, isso não se aplica. E aí na hora eu lembrei, eu falei assim, João Pinheiro é nosso maior município, ele tá falando de área, né? Eu falei assim, João Pinheiro é nosso maior município e faz assim, assim, assim. Ele, então pode ser que aqui funcione desse jeito. Então, a gente ter, né, trabalhar de formas diferentes, em municípios diferentes, é muito interessante. Aí, se a Ana quiser complementar sobre a capacitação. Agora eu que estou falando demais, né? Não, mas é isso mesmo. A gente tem muita coisa para falar, né, Gustavo? Mas eu acho que é preparar mesmo os gestores, que a gente precisa, né? Pelos comentários aqui também. Deixa eu melhorar minha câmera aqui. Aí. É todo mundo ser capacitado e saber o que cobrar, né? A proteção animal, como cobrar, o que fazer, né? Tem uma parte dessa capacitação que a gente fala só do papel das ONGs, das OSCs, da sociedade, né? Organizada, os protetores independentes, no manejo, porque cada um tem uma... Essa câmera é complicada, hein? Eu tô aqui com meu marido me assessorando aqui, vendo a live, falando assim, tá pronta. Deixa eu te... Eu fico rodando, eu não consigo ficar parada, gente, eu tenho problema. Eu vou colocar solo. No computador, nossa vida ficou assim, ó, agora, né? Então, mas vou tentar ficar quietinho. Não, eu vou colocar solo quando você falar, que vai ficar mais de boa. Obrigada. E aí, mas aí eu me sinto sozinha. Pode voltar. Prefiro vocês verem de mim. Mas é exatamente capacitar todo mundo para cada um fazer o seu papel para o manejo populacional. Porque o manejo populacional é a comunidade exercendo a guarda responsável, que é o que a maioria das pessoas não fazem, né? A sociedade civil, os protetores fazendo papel, cobrando leis, ajudando em algumas estratégias como adoção, educação, que o poder público não vai fazer nunca tudo, gente. Não adianta vocês querem cobrar que a prefeitura não tem nem gente. E tem muita prefeitura que tem gestor, tem veterinário, a fim de fazer diferença. Como eu comecei em Itabiri, me deu a vontade lá de fazer diferente, conseguir, né, começar, tá cheio de veterinário querendo sozinho, solitário na luta. Então tem que ser todo mundo junto. Então essa capacitação é para isso também. Dependendo do município, não é só gestor que participa. Se é algum protetor, uma ONG que trabalha junto, que é ela que faz o projeto de castração, sei lá, ela vai participar da gestão também, entendeu? Porque isso é muito importante. E a gente aborda ponto a ponto das estratégias do que fazer. Que o manejo populacional é um conjunto de estratégias, né, que vai ser aplicado naquela comunidade visando o bem-estar animal e a saúde única. Pensando em nós, seres humanos, né, pensando no ambiente e pensando nos animais. Porque também não adianta pensar só no animal. Problema o tutor. Não. O tutor tem que ser cuidado para que ele cuide. As pessoas dão um exemplo para os filhos, cuidam bem dos animais, dos filhos, e aí vai, né? É toda essa questão. Então, a gente precisa trabalhar dessa forma, assim, todos esses pontos. E aí, recurso financeiro, isso é um grande problema que a gente está, inclusive, essa questão da gestão, que a gente vai começar a trabalhar uma questão que eu já mexendo para lá e para cá, dentro do manejo populacional, que são os indicadores. Agora, muitos municípios já têm o programa, né? E vamos pensar, o que é o programa? O programa, a primeira coisa para a implantação de um programa, eu tenho que ter legislação, a gente já tem, nem que for estadual, o ideal é que tenha uma legislação municipal. Por quê? Porque o Estado fez a lei e delegou aos municípios várias funções, né? Tem lá o nosso dever, mas como que a gente vai cumprir isso? Então, é melhor que eu tenha uma lei, aquilo que eu falei, é geral. Mas eu tenho as diferenças. Tem município que tem abrigo, tem município que não tem abrigo, tem município que é muito pequeno, pode fazer uma questão regional, então precisa estar tudo no papel. E eu preciso conhecer a minha população.
Os municípios não sabem quantos cães e gatos eles têm. E não é só saber quantos cães, quantos gatos, quantas fêmeas, quantos machos, quantos já estão castrados, quantos não estão. O ideal era eu saber categoria etária, para saber quantos morrem, quantos nascem. E outro, cachorro e gato, eles têm vários status. O cachorro, ele pode estar na rua e ter sido abandonado, tá dando uma voltinha porque a pessoa deixa solto, né? Eu sou comunitário, eu sou um cão de matilha feral, ninguém põe a mão em mim, então às vezes eu nem sei que ele existe, né? O gato, eles têm gato de colônia, que são tão problemáticas, que o Gustavo pode falar um pouquinho, questão do problema da esporotricose, e pode ter aquele gato que a maioria das pessoas só dão comida, mas não pegam. E, né, e o gato domiciliar, como o cão também. E a gente vê essa defasagem, que a gente trabalha muito no Ministério Público, Gustavo, a gente trabalha muito com dados de campanha de vacinação antirrábica, que o número de gatos vacinados é uma vergonha, é de chorar horrível, desespero, entendeu? Então a gente está estimando um número X de população para castrar de felino, que é muito inferior do que é verdade. Então, assim, a gente precisa melhorar a coleta de dados. É o que eu falo, precisa trabalhar mais nas prefeituras com atenção primária, que vai de casa a casa, fazer um censo, e é isso que nós vamos propor para o município. Um melhor censo para saber qual é a minha população. Conheci quantos estão na rua, quem são os comunitários, beleza. Então, agora, quais são os maiores problemas? E uma outra coisa que o município às vezes fala, o que eu faço? Não tem dinheiro. Quais são as fontes de animais nas ruas? É o abandono? Né? É por que eu tenho animal na rua? Porque eu tenho o que a gente chama, né, tecnicamente, capacidade de suporte do ambiente. E que para a gente lembrar fica fácil, os 4 azinhos, eu tenho na rua abrigo, alimento, acesso, né? Eu tenho água, a gente alimenta os bichos na rua de qualquer maneira, então eles vão ficar na rua. Então eu tenho que diminuir o abandono, primeira coisa, como é que é isso? Educação, né? Então, eu tenho que saber quais são as fontes do abandono. Então, dentro da capacitação, a gente fala da epidemiologia, da vigilância do abandono. Abandono é um agravo à saúde. Eu preciso saber causa, consequência, tratamento, forma de prevenção e de controle. É um estudo. Isso quem propôs o primeiro, isso foi a doutora Rita, nossa mestra aí, né, Gustavo? Ela, a Vânia, a Adriana, lá de Guarulhos também, são que estavam, elas estão há uma década na minha frente. Eu estou uma e pouquinho do Gustavo, e que bom que agora, antes tinha poucos veterinários, né? A gente sempre fala das 3 outros, assim, nunca quero esquecer de alguém, mas que são marcantes. Da minha geração já tem um pouco, eu, a Flávia ainda é um pouco mais nova, mas agora a gente está cheio de veterinário coletivo, isso eu fico muito feliz, só abrir um parênteses aí. Entendeu? Então a gente tem que conhecer essa dinâmica populacional para eu começar a implementar uma ação, porque às vezes, gente, não vai ser castrando que eu vou resolver o problema, e geralmente não é. Tem outras estratégias muito mais viáveis. Então é por isso que, pelos indicadores, eu vou medir, tá castrando, resolveu, não tá. Promover adoção, fazer outra coisa, identificar os animais, entendeu? Então, são várias estratégias. Então, eu conheci a população. Aí, segundo passo que eu tenho que saber, além de depois de conhecer, eu tenho que dar um jeito de identificar, de registrar essa população. Eu vou jogar a bola para o Gustavo para ele falar um pouquinho disso aí. É um trabalho dele, inclusive. Ana, e é importante isso que você falou da gente conhecer a nossa população, que serve para planejar qualquer coisa, não é só quantos animais eu vou castrar. Né? Se eu sei que o bairro X é um bairro que tem mais animal, e aí eu associo com outros dados que a saúde já tem, né? Vulnerabilidade socioeconômica, dados epidemiológicos de leishmaniose, de raiva, da esporotricose agora, né, que tem aumentado bastante o número de casos. Se a gente tem esse número já, pelo menos mais próximo do real, a gente consegue planejar os nossos programas e investir os nossos recursos muito escassos de forma mais assertiva, né? Aqui em Ouro Preto a gente tem vários distritos, né? E eles são muito diferentes um do outro, assim, muito. Talvez uma estratégia que seria aplicada em um não teria o mesmo sucesso que no outro,
Então, é muito importante, até dentro do município, a gente ter essa especialização, né? Com certeza. Na capacitação, a Ana até fala, né, de fazer por territórios, né, divisão de territórios dentro do município, que seja por quarteirão, que seja por bairro, né, o que o município tiver mais facilidade de fazer, tiver mais costume. Então, mas já, né, só complementando e voltando agora para o registro, que o registro e a identificação vão nos ajudar exatamente nesse sentido, né, entender como é que é a dinâmica populacional do nosso município e, se for feito de forma regional, da nossa regional. Então, se um cachorro sai de Ouro Preto e vai parar em Mariana, e ele tem um microchip, por exemplo, que é o que é proposto na nossa lei estadual, se a gente tem o banco de dados único, que também é proposto e que não existe ainda, então, se chega lá em Mariana, a gente passa a leitora, vê o número, coloca no banco de dados, vê se ele foi microchipado lá em Ouro Preto. Então, liga, falou, pessoal de Ouro Preto, chama o cachorro número tal. Aí entra lá no sistema, olha, fala, esse cachorro é do seu José. Ali, seu José achando seu cachorro. O que aconteceu? Ele fugiu, eu tô desesperado. Tá bom. Ou então achamos seu cachorro. É a terceira, quarta, quinta vez que o cachorro dele foge. Então a gente já consegue aplicar as legislações que a gente tem. Tem a 22.231, que é de maus tratos, que fala de abandono, a 9.605 também. Então, o registro de identificação serviria para isso, para a gente, da mesma forma que o censo, né, e a identificação do nosso tamanho de população, também identificar essas questões. E aí, a Ana até brincou que é meu trabalho, que meu trabalho de mestrado é com isso mesmo, né? A minha ideia, né, não sei se vai dar certo, é criar esse banco de dados único do Estado. Vai então, sim. Já que o Estado ainda está engatinhando muito, acho que a universidade pode tomar a frente disso. E aí, junto com a professora Daniela, a professora Camila, com a Ana Liz, a doutora Luciana, vamos ver se a gente consegue criar esse banco de dados, um aplicativo para facilitar, que hoje todo mundo tem celular. Então, nossa. E aí criar níveis diferentes de acesso, que é a nossa ideia. Então, a gestora de um PCZ tem um nível de acesso maior de dados, e aí quem baixar o aplicativo tem um nível muito menor de acesso, então consegue colocar o número do microchip e descobrir onde ele foi microchipado, por exemplo. E aí leva lá ou liga, e aí lá onde ele foi microchipado, a pessoa tem acesso a Então também seria expor demais, né? Também expor claro. Todos esses dados para as pessoas usarem de forma talvez equivocada, né? Mas sim, são ideias ainda. Se tudo der certo, a gente vai conseguir levar à frente. E, bom, né, como eu disse, acredito que esse banco de dados único, quando surgiu, vai facilitar muito a nossa vida, de todo mundo. Mas a gente tem um outro problema, que o Estado vai ter que ajudar os municípios a comprar esse microchip. Então, hoje, um município comprando sozinho, ele vai pagar aí 12, 13, 15 reais no microchip, mais ou menos, depende. Mas aí, por exemplo, a gente teve notícia do Gilmar, que é da Regional de Saúde de Divinópolis, da Secretaria Estadual, ele falando que eles conseguem comprar R$6 microchip, porque eles compram da região inteira. Todo mundo compra junto, né, faz uma licitação, os municípios entram junto nessa licitação, compram uma quantidade gigantesca de microchip, conseguem um preço lá embaixo. Então, as soluções e bons exemplos a gente já tem, mas futuramente para essa aplicação do microchip, para que ela seja, né, de fato implantada, a gente vai precisar de um apoio, um aporte do Estado. Mas a gente tem outras alternativas, né, que a gente fala na capacitação. Então, tem as tatuagens que podem ser feitas, não são as melhores, mas são alternativas hoje que a gente pode fazer. Então, a tatuagem pode ser feita, né, geralmente faz na parte interna da orelha, ela não vai ser, né, permanente como é um microchip, vai ter que reforçar, né? Reforço, tinta. E aí o ideal seria sempre que o poder público fizesse essa distribuição, né? Esse padronização desse serviço, né? Porque um faz um negócio aqui, um faz um microchip lá, um leitor aqui, uma tatuagem diferente aqui, uma coleira de outra coisa ali, então desencontra as informações, né? Exatamente. E foi importante você falar da coleira, que eu acabei esquecendo de falar, que é importante a gente associar os métodos, né? Então, o microchip, que é um método permanente, com um método temporário de visualização externa. Isso. Pode ser, por exemplo, a coleira. Tem
tem relatos de gente usando, de países que usaram brinco, aquele brinco muito parecido com aquele de bovino, mas aí também tem relato de tipo, o brinco prende, de animal de rua prende, aí corta, aí dá uma infecção e piora a situação do animal. A coleira a gente tem problema de troca, de perda, né? Então, tem gente que rouba. Isso que eu ia falar. Infelizmente, tem dois. Não vamos falar que é só isso, não. Mentira. Tem perda, mas tem roubo, né? Infelizmente. Então, se lá no sul do país, pessoal, tem uma ideia muito, muito interessante, que é das coleiras reflexivas, né? Aquelas de quando bate luz, farol de carro, aquela brilha. Essa aí é mais visada ainda, né? Então, é uma coleira bonitinha. Então, a gente ainda precisa... Tudo que seria bonitinho, né, no caso. A gente tem os problemas, assim, com comunitários aqui também, da mesma forma. A gente tenta implementar uma identificação visual e não consegue porque já colocamos até cadeado na coleira, sabe? Lacre, tudo. Não adianta. Então, assim, infelizmente, a gente já está passos bem, né, miudinhos ainda nessa questão de identificação e educação, né, das pessoas, esclarecimento sobre a importância de manter aquele animal identificado visualmente. Exatamente. O nosso problema é muito na base ainda, igual você falou, na educação. Então, quanto a nossa população. Não é educação só para isso, né? Educação de forma geral. Então, desde eleger representantes melhor. Jogar lixo no chão, né? Lixo no chão. Exatamente. As mínimas coisas, né? Assim, é bom que a gente tenha uma fé, assim. Eu vejo que eu, pelo menos, quando era criança, a gente via muito mais as pessoas jogando lixo no chão e não sentindo vergonha. Hoje, pelo menos, você olha para assim, de julgamento para a pessoa já fica assim, ai, fiz merda, né? Ai, desculpa. Mas mesmo, jogar lixo no chão é isso mesmo. Exatamente. Mas hoje a gente vai, né, julgando as pessoas, inclusive as crianças, que são ótimos educadores, né, como fala, semeadores, né, das palavras da educação. E eles julgam mesmo. Não pode fazer isso. Exato. Bom, mas já aproveitar então o gancho, já falou do animal comunitário, Ana, se quiser comentar, Itabirito tem alguma experiência, né, com animal comunitário? Pois uma coisa que eu acho que a gente faltou falar é a questão da identificação dos animais castrados, devolvidos, né? O cortezinho da orelha. Dos gatos, né, pode dizer. Dos gatos. Para cachorro já perguntaram para a gente, né, Gustavo? E não é comum por causa da anatomia, vascularização da orelha do cão. A gente até ficou pensando se tivesse elétrico, um monte de coisa. Mas isso é uma questão cirúrgica. Não é que é proibido, mas pela anatomia não é o caso, né? O gato é que realmente vale a pena, porque é menos o estresse para o animal. Então, são vários métodos. Alguém já chegou com alguma técnica muito estranha, assim, olha, eu fiz isso e deu certo, não sei, assim, sei lá. Estranho, assim, não, geralmente são essas. Ou alguma coisa que você fala, como assim, deu certo? Que eu saiba. Mais vezes são essas, né? O microchip, engato, corte de ponta de orelha, coleira. Cachorro é tatuar, né, Gustavo? Dentro, fazer um pontinho. Aí você pegou, olha na orelha, esse município já faz, evita, porque infelizmente vários, né, aqui em Itabirito, já cirurgião aqui já abriu o cachorro. Castrado, não teve jeito. Depois de muito tempo, a cicatriz, né? E se o veterinário às vezes não percebe, imagina a equipe de recolhimento. Não vai saber, né? Então, realmente é um microchip, não tem como sair. É como o Gustavo falou, comprar junto. Até a Adriana Araújo perguntou aqui, não sei se ela ouviu no início do ProDevida, que ela pediu para falar dos consórcios, Gustavo, de saúde, que é o que você tinha falado no início, né? Dos municípios trabalharem.
e principalmente consórcio por associação de municípios, não o de saúde. Eu não tenho tanta experiência, o Gustavo quiser falar um pouquinho, mas pelas associações de municípios isso fica bem mais rápido, né? Assim, na verdade, depende muito de onde que vai sair o recurso quando a gente ajuda. Então, assim, se vai vir do Fundo Especial do Ministério Público, do FUNEP, é melhor que seja associação de município. Se já tiver, por exemplo, um CNPJ, alguma coisa assim. Ou se o consórcio for cadastrado também, mas a associação acaba sendo mais rápido. Mas aí tem que escrever o projeto da mesma forma, o projeto tem que ser aprovado. Mas tem casos, mano, de consórcios de saúde terem feito a parceria, né, com a CDF e ter conseguido as unidades móveis. Mas o mais comum são as associações, Adriana. E aí a importância, eu até já comentei, mas posso repetir, que o trabalho regional ele fica facilitado, né? Então, a gente reduz aquela questão de um município jogar a culpa para o outro, então todo mundo trabalha junto. As compras coletivas ficam facilitadas quando se tem associação, então os prefeitos já se conhecem, os secretários já se conhecem, então as compras coletivas e as medidas coletivas ficam muito mais fáceis e muito mais ágeis. Bom, acho que, né, as principais vantagens são essas. Com certeza. E a Adriana está perguntando a identificação. Adriana, o Gustavo está fazendo mestrado, ele vai conseguir montar uma base de dados estadual, vai ser fruto do mestrado dele, se Deus quiser. Se demorar muito, já fica mestrado e doutorado, tá, Gustavo? Eu tive que mexer aqui um pouco, eu estou ficando ansiosa. Viu, Adriana? Respondeu? Deixa eu só aproveitar uma outra pergunta aqui mais atrás. Tinha uma do pessoal de Tony. Exatamente essa. Essa aqui, ó. Isso. Perguntando como proceder para celebrar esse TAC. Então, o ideal é que seja provocada a promotoria local, então da comarca de Teoflotone. Gustavo, só porque eu me lembro que eu fui a uma reunião na promotoria de Teoflotone com a veterinária Marla e o coordenador da vigilância ambiental. Eles estão em processo de assinar, mas eu acho que não assinaram. Mas, de qualquer forma, eles começaram a castrar agora a veterinária. Acabou que a gente ficou próximo, ela manda foto do móvel, um projeto assim de pouquinho, que ela está dando conta de fazer, mas o fica até no canil municipal, eles começaram. Então, não sei em que pé que anda até o Flotone, só para poder saber assim, que deu um encaminhamento, mas eu acho que a prefeitura não assinou. Bom, mas vindo de outros exemplos, né, pessoas de outros municípios que quiserem seguir esse caminho, um primeiro passo pode ser procurar a promotoria da comarca, então tentar sensibilizar o promotor, a promotora, da importância e até apresentar já o projeto da CDF, da coordenadoria. Um segundo passo pode ser encaminhar, né, a necessidade direto para a CDF, por e-mail. Então, aí a doutora Luciana faz o caminho inverso, entra em contato com o promotor, a promotora titular da comarca, e aí, né, a gente apresenta o projeto, marca uma reunião, explica o que é, aí chama prefeito, secretário, ou quem a prefeitura indicar, apresenta o projeto, né, a parte técnica, a parte jurídica do termo de compromisso, como que a gente pode fazer o apoio. Agora a gente está usando a nossa capacitação como barganha nas reuniões, então a gente apresenta para o município o problema e apresenta a solução. Então, assim, vocês vão ter que cumprir a lei de qualquer jeito. É melhor que se cumpra agora com o apoio do Ministério Público, né, com emenda parlamentar quando tem, e com a capacitação para o município. Então, capacitar os gestores, veterinário, agente, quem o município indicar. É muito mais fácil cumprir a lei agora, dessa forma, do que levar para uma ação civil pública, demorar vários anos, daqui a alguns anos ter que cumprir do mesmo jeito, sem ter esse apoio que está tendo agora. É que nem aqui.
Lembrando que não precisa necessariamente, é isso exatamente o que você falou, uma ação civil pública. Todo mundo acha, principalmente os protetores, acham a maioria que tem que ter uma ação civil pública antes de uma assinatura de TAC, né? Então, não precisa. Não precisa. Muitos municípios, Luana, a promotoria, quando a promotoria nos procura, ela já instaurou um procedimento para investigar, vamos dizer assim. Então, ou abriu um inquérito civil, ou abriu, sei lá, um procedimento administrativo, aí depende de cada situação. Mas, e aí a proposta do termo de compromisso, né, do TAC, é exatamente nesse sentido de encerrar esse procedimento e de arquivá-lo para aí o município passar a ter como obrigação de cumprir aquele termo de compromisso. E aí quando, né, tem casos de municípios que não quiseram assinar o termo, e aí quando ele não, a gente tenta, né, várias vezes essa negociação, marca diversas reuniões, tenta, mas quando o município fala não quero, não tem interesse, e aí sim esse procedimento acaba sendo encaminhado para uma ação civil pública. Então, geralmente, o caminho é esse. E tem acontecido muito de de não assinar? A gente tem hoje, posso estar enganado, mas 14 municípios dos que a gente já tentou. Nossa, muito? Que aí, mais ou menos. Então, assim, com ação em curso. E o termo é interessante até para a gente desafogar o sistema judiciário também. E, além, lógico, do benefício do município começar a cumprir para a população humana, animal, né, dentro do conceito da saúde única, o termo é um acordo extrajudicial, né, que é previsto, permitido pela lei. Então, a gente desafoga o nosso sistema judiciário de ter uma ação lá correndo por 5, 10 anos, não sei quanto tempo dura uma ação dessa. E aí, daqui 10 anos, a gente nem sabe se vai ter doutor Luciano na CDF, promotoria pode ser diferente, a gestão com certeza vai ser diferente. Então, o cenário político vai ser outro. Então, é ruim para todo mundo a ação. Sim, com certeza. Né? Tem uma outra pergunta aqui no meio também que a gente pulou, da Ângela. Foi a Ângela que perguntou de Ouro Preto, foi, eu vi. Perguntou... sobre a capacitação. É esse aqui? Não. Tem uma antes dessa, essa. Essa. Ângela, a nossa capacitação começou há 2 semanas. Então, o nosso projeto vai durar 17 meses. Então, a gente ainda vai chegar em todos os municípios. Então, a gente está fazendo por grupos regionais. Então, a gente está avançando. Primeiro fizemos região aqui de Itaúna. Segundo grupo, ainda região metropolitana, Ribeirão das Neves, Lagoa Santa, Confins. O terceiro é a região de Uberaba. E assim a gente vai chegando. Então, a gente vai chegar em Ouro Preto. Pode ficar tranquilo. Ouro Preto tem TAC. E Itabirito também tem, gente. Uma das maneiras de conseguir fazer alguma coisa é o TAC. Isso eu falo para vocês. Infelizmente. E tem município, eu me lembro bem que Itabirito teve, e a Prefeitura de Mariana, o próprio secretário de Saúde, falou que era assinar esse TAC sem vantagem. Entendeu? Assim, ele viu, a pessoa que teve uma visão falou, é interessante porque nos apoia realmente, né? Nos dá esse apoio. Aqui, na época, a gente ficou até surpreso que eles tinham assinado o TAC lá em Mariana depois do Ouro Preto, porque a gente achava que já tinha rolado o TAC há muito tempo. E não tinha. Foi uma iniciativa do próprio poder público, ou seja, de novo, não é necessário aí uma ação pública para poder fazer, assinar o TAC, né? Então, foi interessante esse caso mesmo. Parceria, né? Ele já pensou. Exatamente. E a Adriana Araújo perguntou de Montes Claros. Adriana, um pouco antes da pandemia, eu já estava com uma reunião marcada para fazer reunião com o prefeito de Montes Claros e Bocaiúva, para eles aderirem ao Prodevida, que o prefeito lá não quer saber. Realmente fiquei sabendo que Montes Claros está uma vergonha, né? Tá. E se não tem, se a proteção já fez, acho que cabe denúncia até uma perícia lá no CCZ, né, Gustavo? Sim. Perícia agora já dá para fazer. E aí, depois da perícia, porque tem muito município que é assim, tem a perícia e comprova as condições, não só do CCZ, mas de política pública que a gente faz, e aí de forçar. Lá eu acho que se não for feito nada, aí cabe realmente uma ação civil, ou então partir para essa conversa para o TAC.
O prefeito agora vai ver a situação, que infelizmente é o que eu tenho, eu não conheço, mas eu tenho péssimas notícias de lá. E em regiões assim vocês têm mais tem regiões específicas que vocês têm mais dificuldade, algum tipo de perfil assim ou não? Não, né? Assim, vai muito do gestor, então, do prefeito, dele ter um pouco de sensibilidade, né, com a importância da questão, de entender o benefício que a gente está levando para ele, né, o apoio, o cumprimento do que ele já tinha que fazer de toda forma. Quando os prefeitos, secretários ou quem participa da reunião, procurador, eles entendem a importância, entendem o apoio que eles estão recebendo, fica muito mais fácil. Então, essa semana a gente teve uma reunião com o município aqui, próximo a Sete Lagoas, que a gente já tinha tentado um acordo há algum tempo, e o município falou assim, não, a gente já tem ação, já tem um programa, e aí a gente achou que ia ser super difícil conseguir um acordo com eles. Marcamos uma reunião para essa semana. Só que o secretário mudou, a secretária nova que entrou, assim, se sensibilizou, entendeu que o nosso apoio ia ser fundamental. A reunião durou 20 minutos. Ela falou assim, não, vamos participar, acho ótimo o apoio, não sei o que. Acabou, a gente achou que ia durar umas 2 horas a reunião. Que maravilhoso. Resolveu, ela tirou uma dúvida assim, de castração que ela tinha. Mas o pós-operatório, uma dúvida assim e tal. Uma coisa básica que não vamos assinar. Mas agora, nos finais aí dos mandatos municipais, vocês acham que não ficaria mais difícil fechar no caso de acordos, no caso de instituição das próprias leis municipais, né? Porque vem outra gestão. Esse período agora é muito difícil, não só porque está se aproximando de período eleitoral, de troca de gestão, mas, né, pela própria pandemia. Então está todo mundo voltado para coronavírus, quase que exclusivamente. Mas o que a gente tem feito, Luana, com os municípios mais recentemente, é ampliar o nosso prazo de exigência do termo de compromisso. Então, antes a gente colocava aí 4 meses para o município conseguir se organizar e ter as ações de forma mais efetiva, para aí sim começar a cobrar o TAC e as penalizações dele, no caso de não cumprimento. Então, a gente está começando a flexibilizar mais isso, para que, né, não só pela pandemia, mas também pela troca de gestão, o município consiga se organizar, fazer a transição para a próxima gestão, e aí sim ele dá continuidade. Então, a gente tem tido essa preocupação, não só a gente, CEDEF, mas os promotores também das comarcas têm sido muito sensíveis com os municípios. Também não é só cobrar e entre aspas, jogar pedra, né? A gente tem que entender a situação do município e tentar ajudar e favorecer que eles cumpram. A gente não quer executar o TAC, não cumpriu, cobrar multa e ingressar com ação civil pública porque não cumpriu o TAC. Não é nosso desejo isso. É um transtorno, né? Para todo mundo, né? Com certeza. Eu queria saber também, uma dúvida, sobre as secretarias, no caso de meio ambiente e de saúde. O que vocês veem mais nessas aplicações, nas execuções, no Estado? Qual delas que assume? Tem até a lei do ano passado, né, que fala que, na verdade, os cães e gatos são responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente. Como que vocês fazem com essa informação, com essa nova lei? Luana, na verdade, para o município, isso não é questão do Estado, a gente consegue até dividir o Estado, agora tem uma coordenação, está tratando dos cães e gatos, isso é maravilhoso, pelo meio ambiente, que eu acho que tem que estar ali. Mas, inclusive, já até, né, a gente é muito palpiteiro, já até falei com a Samila, e uma vez no Ministério Público tinha uma representante da Secretaria Estadual de Saúde, e falei, olha, bem cara de pau, vocês duas têm que conversar, porque isso é que é saúde única. Mas quando você leva para o município, às vezes o município é um pouco junto e misturado. Tem município que é muito a saúde. Mas quem tem know-how de programa, pelo menos eu tenho um programa da raiva, a maioria tem leishmania, a saúde já está organizada um pouco melhor, inclusive tem mais recursos, que é uma questão que a Adriana Araújo pediu para eu falar, que eu acho importante também.
Então, não dá para dividir. O que foi definido lá na portaria 1138, que o SUS não ia gastar dinheiro com bicho, que nos revoltou muito, né? Todo mundo indo para a medicina coletiva, o SUS nem fala isso. Só que o próprio SUS hoje já está revendo. Por quê? Porque ele está liberando recurso mediante projeto para castração, educação, seja o que for, para manejo populacional, desde que seja justificado o controle de algumas zoonoses. E que é isso, manejo populacional é saúde única. Então, assim, hoje o que a gente vê? Tem gente do meio ambiente, tem gente, muito mais gente da saúde ainda, né, Gustavo? Mas já tem gente, o veterinário em cidade pequenininha, da agropecuária, do serviço de inspeção municipal, mas por ser veterinário foi designado para ser responsável por ações de bicho no município. O prefeito falou, não, você que é veterinário, você não tem conhecimento, mas você vai, a gente está vendo. E que bom que já foram 2 veterinárias, né, super empolgada, querendo fazer a diferença lá na capacitação, então achei legal. Que também é saúde única. Se for pensar, é no Ministério da Agricultura, é no mapa que estão ali os cães e gatos também. Se tem algum problema de doença entre animais, é o mapa que vai cuidar. Então, é meio ambiente, saúde e agropecuária. Então, assim, isso está se dividindo, mas o que a gente quer também é que não pode ser feito de forma deslocada. O meio ambiente pode cuidar mais com ações de bem-estar, que é mais atribuição dele, a saúde pensa no controle de zoonose, mas, entendeu? Não dá para dividir. É igual tem município que tem CCZ, falando que o CCZ não vai fazer ação de saúde, vai construir outro canil. Já tem um ali, é só implementar ações, constrói um de adoção, mas no mesmo tem que convergir, porque o recurso é muito escasso. Então, a saúde ainda tem um pouco mais de recurso, né? Porque tem município que não tem secretaria de meio ambiente, não, gente. É isso que eu falo. Muitos, vários. Eu não tenho andado muito, aí são vários. Então, tem que ser de forma integrada. Então, ainda está à frente a saúde, com o apoio do meio ambiente, trabalhando aí em parceria. E já dando gancho, depois eu passo a bola para o Gustavo, para falar de recurso. Recurso está escasso. É por isso que as emendas parlamentares dos deputados aí estão ajudando muito os municípios. Né? Então, através de emenda parlamentar, por meio desses recursos aí que o SUS, esse projeto, tem essa deliberação que os municípios têm que justificar pela zoonose, controle, mas dá para fazer ação de saúde e bem-estar animal, né? E prever no orçamento do município, que é sempre um ano antes. É por isso que a Adriana sempre fala, lei de diretrizes orçamentárias, participar de programa para os conselhos de saúde, falar, olha, nós precisamos castrar, que vem tantos, vamos prever esse ano. Ah, eu não tenho dinheiro para castração, então vamos fazer o mínimo. Mas de prever 0,0 alguma coisa do orçamento municipal, se o município às vezes não tem recurso, né? A gente vem de município minerador aqui, deveria ter dinheiro de fundo. Eu não precisei usar recursos de SUS, do Estado, para fazer as ações da deveria. Sempre foi tirado do recurso, mas a gente, né, infelizmente, tem a Vale, o município tem a Coca-Cola, não tem recurso. Tem município que não tem nenhum. Então, tem que depender de recursos que vem do Estado. Então, é costurando isso mesmo, de leis, de orçamento, e tentar alguma coisa, um projeto. E o Ministério Público também, nós temos uma plataforma semente, medidas compensatórias de empresa, todo município tem uma empresa que polui, entendeu? Então, tem que pensar, tem várias fontes de recursos. O gestor tem que saber onde procurar. E, às vezes, o SUS abre muito edital e não consegue fazer. O Ministério da Saúde é chato, pede um monte de documento, igual licitação. Tem que ter paciência, mas tem fonte de recurso, sim, entendeu? Entendi. Complementando aí a frase da Annelise, né, a fala da Annelise, hoje a gente tem uma deliberação da Secretaria Estadual de Saúde, que é a deliberação CIB-SUS 3054. É isso que a Annelise falou, dos projetos para controle de zoonoses. Então, o que o pessoal da Secretaria de Saúde nos explicou, estadual, é que
O recurso ele é per capita, então o município que tem mais habitantes recebe mais, obviamente. Mas o município ele recebe da seguinte forma: quando ele demonstra o interesse em receber o recurso, ele recebe metade, só de demonstrar interesse. E aí a segunda metade ele vai receber quando ele apresentar um projeto para o uso daquele recurso para o controle de zoonoses. Então, se ele vai usar para fazer castração, então ele apresenta, castração, a gente vai controlar a população, então diminui quantidade de reservatórios para leishmania, diminui os casos de raiva, de esporotricose nos gatos, alguma coisa nesse sentido. E aí, apresentando esse projeto, o município recebe a segunda metade do recurso. Então, aparentemente não é muito difícil. E aí, dentro da nossa capacitação, a gente espera e colocou como resultado final para os municípios, não só um programa de manejo montado por município, dentro da realidade dele, mas também esse projeto ele receber esse recurso pronto. Então, ele vai lá, demonstra o interesse e apresenta o projeto, receber as duas metades. Né? Então, já vem o recurso todo, porque apesar de ser um município pequeno, pode ser pouco, mas qualquer pouco ajuda. Então, assim, às vezes usa esse recurso para compra de microchip, às vezes usa para incentivar, para incrementar as ações de educação. E aí, já pegando o gancho da educação, assim, analista, a gente falou muito de saúde, meio ambiente, e é um município que o manejo está dentro da assistência social, que é a Crucilândia. Então, como eles começaram com a educação, primeiro de tudo, via assistência social, quando o programa de manejo, né, foi sendo implementado com as castrações, que o castramóvel chegou, eles já tinham ação de educação implantada na assistência social, então eles só juntaram do programa deles. E aí eles trabalham junto com saúde e com o meio ambiente. Então, assim, é um município menor, mas é uma experiência que pode funcionar para algum outro. Com certeza, com certeza. Tem uma pergunta aqui, só dar um oi para a Vânia, eu te falando da Vânia aqui, nossa mestra. Oi, Vânia. Dá um oi para a Leca também, Leca, protetora também, grande parceira, amiga, que bom que vocês estão aí. A dificuldade, né? O Jacques também falou do terceiro setor, que eu até falei no início da importância, né? Mas falando assim, dentro do serviço público, alguém tem que começar a romper a barreira, sabe? Assim, eu falo que a Quinta Birito, como desde lá de trás eu fui sendo visionário, fui rompendo um monte de coisa, e é assim mesmo, é cutucando um ali. Aqui também, hoje, na Birito, a gente tem uma parceria com a ONG, né, em saúde, meio ambiente, a agropecuária está começando, mas também, sempre que a gente solicita, ela participa, não é tão assim, mas o meio ambiente e a saúde, hoje, eles estão grudados. Eu me lembro que isso foi num dia, assim, que me ligaram que tinha um gambá. Eu falei, o que eu tenho com um gambá, gente? Nós trabalhamos com cachorro e gato, é doméstico, eu sou veterinário, comecei a ficar doida, aí me falaram que tinha um biólogo no parque. Aí liguei, o Milton me atendeu, super gracinha. Aí eu falei, Milton, sempre que tiver animal, eu posso mandar para você, porque eu conheci o Léo, que era outro biólogo. Claro, a gente não tem carro. Eu falei, não, carro eu tenho, não sei o quê. Nunca mais eu soltei a mão do Milton. Né? E aí a gente criou a Comissão de Proteção à Fauna, que é o que eu sempre falo, assim, foi um ineditismo que hoje a gente consegue fiscalizar maus tratos, tendo biólogo, veterinário. Pela ONG, eu sou voluntária pela ONG, né? Tem vários estudantes de medicina veterinária, educador ambiental depois quis entrar. Eu até saí do rodízio agora de bisturi, de tanta gente que tem. Então, assim, isso foi uma coisa maravilhosa. Tanto que, pô, deu certo, o controle animal durante muito tempo estava no parque ecológico. Então, assim, se misturou. Então, alguém tem que começar a romper barreiras, entendeu? Alguém tem que começar. Tem sempre um profissional na prefeitura que vai de formiguinha. Uns fecha a porta, outros vai escancarar e querer trabalhar junto. É assim. A gente está na fase de romper barreira mesmo. Não é fácil. Não é toda a prefeitura, não, mas vale a pena tentar. A gente tem que sair das caixinhas. A gente está falando muito isso na capacitação. Nem na saúde, nós, que muita maioria das vezes quem é da saúde trabalha na vigilância, fica lá na vigilância quieta, vai para a unidade básica, vai ver os problemas, vai conversar com a gente comunitário. Isso é saúde única, isso é promoção da saúde.
Ficar no seu escritório lá, vendo dados, não é. Tem que quem faz isso é o sistema de informação do SUS, o CIS. Eles ficam captando gado, nós vamos atrás. O artista tem onde o povo está. Eu estou falando isso, nós somos artistas e o nosso público são os tutores, os gestores, nós temos que ir atrás deles. Ô, Ana, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu abri a deliberação do SUS. Isso. Ouro Preto tem como possibilidade de receber R$209 mil. Aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. É muito dinheiro. É muito. Pois é. Fora as emendas que, né, recebeu. A gente recebeu Ouro Preto, eu digo, a gente, município, né? Daqui, o município recebeu, acho que 50 mil também para castrar, enfim. Mas, né? Falta um pouquinho de, né, boa vontade, de pessoas mesmo capacitadas. Inclusive, todo mundo vem com esse papo, inclusive, em relação a outros municípios, a questão de ter subsecretarias. O que vocês acabaram de falar, que tem cidade que nem tem secretaria de meio ambiente, né? Então, subsecretarias, então... A questão é de boa vontade mesmo, de alguém que vá romper essas barreiras e algumas pessoas, não precisa ser necessariamente uma só, para começar um trabalho que, infelizmente, ele tem resultados. Eu acho que, por ter resultados a longo e médio prazo, as pessoas dão uma desanimada, né? Que querem tudo imediatista naquele momento. O gestor quer naquele momento para ele falar que fez e tal, né? Então, a gente ainda tem um caminho aí longo para poder cruzar ele, né? De traçar. Eu queria perguntar a você sobre a questão já que vocês falaram de agropecuária, sobre animais de grande porte. Tem alguma perspectiva assim, já que a gente sabe que nem todos os municípios, na verdade, a gente não tem ainda um programa efetivo nos municípios de controle populacional de cães e gatos, mas, assim, existe uma possibilidade, ou é mais aberto, não sei, para os animais de grande porte? Luana, só para a gente, você falou a questão de subsecretaria e tal, um ponto que eu estou batendo muito, né, até para as pessoas conhecerem, antes da gente passar para mais especificamente os equídeos, que são os mais problemáticos, aí que eu já sei que são eles, né? Tem algumas novidades, mas, assim, a gente precisa, nos municípios, ter um conselho, um grupo de pessoas, né, para gerir, para fazer a população entender o que é manejo populacional. Eu sempre estou conversando na capacitação, indicando para eles procurarem um conselho de saúde e montar uma comissão ali dentro, com representatividade no município. É o médico veterinário da clínica, é conselheiro, associação comunitária. Se a minha cidade eu tenho uma faculdade veterinária, eu vou chamar. Se tem uma associação, entendeu? Mas todo mundo ligado, vereador, né? Ou se eu tenho na Câmara Municipal uma comissão, ela tem que se abrir para a comunidade, porque precisa ter isso, porque a comunidade precisa entender o que é e quais são as estratégias. Se não, até o Gustavo tinha pedido para eu falar de cão comunitário, mas é porque a Juliana Tosi já deu uma live sobre isso, e a Juliana Tosi é a Bíblia. A gente fala de cão comunitário quando lê a tese dela, porque a minha apresentação de cão comunitário é em cima da tese da dissertação dela, que é o que a gente tem aí, né? Dela, da Larissa, que fala, tá? Então, assim. Mas a população precisa entender e querer. Isso, para quem está no serviço público, é muito isso. Eu me lembro que o prefeito aqui fez não me lembro, uma obra maravilhosa, e a população falou assim: a gente não queria isso não, seu prefeito, a gente queria só mais um médico. Entendeu? Então, a população, a gente sabe que às vezes ela quer, só enxerga algumas coisas. Mas eu tenho que informar para a população que eu vou manter um programa de cão comunitário, que aquele cachorro tem que ser respeitado, qual que é a importância dele. Se eu não falar para ninguém
e começar a fazer um tanto de estratégia, igual em Itabirito a gente começou a soltar cachorro, devolver cachorro, volta castrar, cuidado para o mas a população não entendeu, falou que a prefeitura estava abandonando. Então, o conselho, antes de começar qualquer coisa, a gente tem que ter um conselho gestor, a gente tem que ter uma participação, a comunidade, um grupo de trabalho, alguma coisa, senão a comunidade não vai entender. E é isso que prega, né? Os países, a gente tem o ICANN, que eu acho que seria bom colocar aqui uma aliança, né, para a discussão do manejo populacional de cães e gatos. Eu queria até depois, se pudesse, colocar o site aqui, é tudo que está lá, essa discussão. De onde que a gente busca isso, as informações, que hoje a gente tem, as estratégias de manejo, e ele fala o tempo todo de cães, profissionais desse conselho. Não tem como, as pessoas precisam entender. É fácil, do mesmo jeito, vou montar um conselho lá, todo mundo vai participar, mas quem que os primeiros a participarem? As ONGs, eu também torto aqui, as ONGs, veterinário, a prefeitura, e começamos um trabalho e informar a população. O brasileiro é muito desinformado, então ele não respeita. E a gente só tem comprometimento, todo mundo entende o que está acontecendo. Então, mais do que ter uma secretaria, a princípio, o mais importante para todo mundo é ter um conselho, uma comissão, um grupo, alguma coisa, composto pela mídia, entendeu? Vereador, bem eclético na comunidade, na cidade. Não faz, porque eu abri, pregar para convertido não adianta mais nada. Exatamente. Né? A gente tem que chamar aquele, às vezes é o cara mais chato, que toda hora tá julgando coisa na minha frente, mas é com ele, se eu conseguir conquistar ele, eu vou conquistar muita gente. Né? Então, eu acho que essa é uma dica que eu queria dar para todo mundo. Vamos fazer esse grupo aí, para que as pessoas entendam. Profissional, um agente de endemia, um agente comunitário, precisamos ter isso. Tá? Não sei se o Gustavo quer completar essa fala antes da gente entrar no Equids, que você jogou a gente numa situação complicada, hein? Eu vou colocar aqui o site do ICANN. Não sei se vocês estão vendo. Não, para mim tá parecendo só uma barra com o desenho do Só uma bolso. barra? Nossa. É. Então, peraí, então. Vou tentar de novo. Mas pode falar, Gustavo. Peraí que eu vou tentar tirar tudo e... O que eu vou fazer aqui? Gente, eu nunca compartilhei nesse... Mas o ICANN, eu vou deixar aqui o link dele também no chat, tá bom? Qualquer coisa. Isso. Maravilhoso. Tem algumas coisas em português, tá, gente? Não desanimem, tem algumas coisas em português. Não, Se você entra, ele traduz o site. Na hora das referências, alguma coisa, não tem nem como traduzir, porque fica muito ruim. Mas, a grosso modo, o site está em português, dá para você fazer. E tem sobre os indicadores e sobre o controle da população canina e os indicadores, já foi traduzido para português. Nós estamos fazendo a diferença, eu acho super legal esse título dos indicadores. Então, a gente já está indicando, quem quiser, o Teoflotone tem um colegiado de proteção animal, bacana. Tem muito lugar que tem comissões mesmo já de proteção animal, só que às vezes fica uma panelinha formada só por determinadas pessoas, só os convertidos. Tem um problema. Tem que chamar os que têm maior rixa, maior diferença. Exatamente. Entendeu? Você é contra isso, então vamos lá, vamos brigar com a gente para provar que o que a gente está fazendo não é bom. É essas pessoas que a gente tem que trazer para perto da gente. Exatamente. É porque também não evolui, né? A gente só ficar... Todo mundo conversar e ter os mesmos pontos, assim, o tempo inteiro concordar com tudo, a gente não evolui, né? Não chega a novos patamares aí do controle, do manejo, da educação, né? Aqui em Ouro Preto, infelizmente, não temos ainda. Foi proposto, junto com a lei, que é uma obrigação do TAC, né, para ter uma lei municipal do programa. Ouro Preto não tem a lei ainda, estamos esperando há mais de um ano para que, pelo menos, ela volte, porque a última vez tinha alguns erros, mas, enfim,
a gente está esperando, e não tem também uma comissão, que também foi proposta pela OPA também, mas também não tem. Eu ia até comentar aqui, a Adriana já até falou nos comentários da Comissão de Belo Horizonte. Bacana. Já existe. Eu até sou muito ausente, gostaria de estar mais presente. Já fui a algumas reuniões, mas não tantas quanto gostaria. Então, Luana, sobre os equídeos. Sobre os equídeos. Perguntou. Foi engraçado que você falou dos animais de grande porte, eu e a Ana já deu uma risadinha, assim, que é um assunto mais complicado. É que, assim, infelizmente, a gente não tem uma lei que fale especificamente dos grandes animais, igual a gente tem a 21.970 dos pequenos, assim, a nível estadual. Municipal também, eu não conheço, assim, algum município que tenha alguma coisa específica. No Brasil, nem no Brasil, assim. Tem que manda recolher da rua, né? Isso não existe. Manda recolher, mas não sabe o que vai fazer, prevenir. Recentemente, a gente assinou alguns termos, alguns TACs com 2 ou 3 municípios, falando sobre esse recolhimento e cuidados com os animais de grande porte. E aí entram principalmente os equídeos, né, como a Ana disse, que é a maior casuística nas cidades. E aí, nesse termo, a gente estabelece, sim, os conceitos básicos de bem-estar, mas também algumas coisas mais específicas, né, de não utilizar aquele... Eu esqueci o nome, um equipamento que fica no nariz, assim... Professorinha, isso. Nossa, que gera uma lesão gigantesca no animal. Então, assim, a gente colocou isso nos nossos termos de compromisso para a prefeitura fiscalizar e cumprir. Mas, se tivesse a lei, seria muito mais fácil, né? Obviamente. A Ana tem um pouquinho de experiência, né, com Itabirito. Então, o que a gente tem de novidade é na SEMAD, né? Que agora, com a coordenação de fauna, eu sei que, posso falar assim, que a Samila, né? Ela mesma falou que programa era o manejo populacional de cães e gatos e de equídeos também. A Samila, antes de ir para a SEMAD, ela já tem um trabalho, né? Com carroceiro, com os cavalos, já é uma paixão de vida dela, assim. E então agora vai começar, eu sei até que a Vânia, não sei se está aí ainda, mas o fórum vai dar apoio para a construção do manejo populacional mesmo, né? Sei que Belo Horizonte, exatamente, não tem política pública, mas a gente pode construir muito, né? E Belo Horizonte pode dar, Belo Horizonte com o Estado de Minas pode dar o exemplo, mas é complexo, precisa fazer um estudo que envolve muita coisa, envolve animal de tração, envolve o problema, que eu não gosto nem de falar, mas da tal das cavalgadas, mais mal organizado, que a gente foi chamando até de romaria, né, Gustavo? Eu tivemos que escrever junto com algum outro colega uma nota técnica para os promotores, para eles saberem que essas cavalgadas é por maus tratos, né? E passa principalmente pela guarda responsável de equídeos. Porque o cavalo, né, o equídeo, ele é um pet grande. Algumas vezes utilitário, como os cães são, tem cachorro que é só para tomar conta, fica lá, o cavalo é só para puxar a carroça, mas ele está dentro da casa, ele é um indivíduo, né? Não dá para você pensar em colocar o cavalo na produção, o cavalo ele fica lá. Então a gente já está começando a falar em pet grande mesmo. E pensar na guarda responsável. Sempre foi um problema, porque sempre é proibido criar animal no perímetro urbano, né? Então a gente não podia fazer nada educativo. Eu me lembro que aqui em Itabirito a gente fez um censo de quantos éramos e olha lá o Jabes colocando. A gente fica até doido, né, Jabes, quando fala disso. Mas eu fiz um folheto, eu assim, né, na época eu estava à frente da vigilância ambiental, a equipe, nós fizemos um folheto com cuidados, fazer banho de carrapaticida, desverminar, né, cuidado, falando da vacina antirrábica, que não tem, é um grande problema, eles não vacinam, né, do mormo, da anemia infecciosa, que não era zoonose, mas era um problema sério da saúde animal.
E a gente acabou entregando. Aí, muito, né, às vezes o advogado fala, mas vocês vão regulamentar, vocês estão exigindo. Eu falo, olha, não tem jeito de acabar. Porque, gente, para acabar, tem que recolher o animal, levar ele para a município, colocar ele numa prisão, fazer baias fechadas, porque eles roubam, já roubaram um cavalo aqui em Itabiri com segurança armada, né? Já passaram por cima de mim, se eu não saísse correndo, o menino montado no pelo da égua, grávida, meu barrigão, passou na minha frente. Então, assim, é tirar, fechar, é tudo muito caro. Cavalo, tudo dose cavalar. Um abrigo para cachorro, gato já é caro, para cavalo, então é muito mais ainda. Você não vai recolher para o cavalo ficar numa situação horrível. Então, para a prefeitura, né, Itabirito, a gente apresentou um orçamento, acho que era 25 mil por mês. Um cara levar para um lugar bacana, lindo, um veterinário era o dono, doido para o cavalo, ia cuidar bem. Ele está caro, ninguém quer. O prefeito quer solucionar, mas não quer pôr um dinheiro. Então, fica um imbróglio. E cidade que tem carroça é pior ainda. Então, agora tem que regulamentar. Eu acho que você pode trazer Leonardo Maciel, Adriana Araújo, Samila, né, para vir discutir sobre essa questão dos serviços, que a Prefeitura de Belo Horizonte está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Enquanto a gente não consegue. O ideal é proibir carroça. Mas enquanto não, nós temos que ter bem-estar e pensar no mínimo para esses animais. É contra a lei, mas o que eu posso fazer? Né? Do mesmo jeito, conhecer municípios, tem que conhecer quem são os donos de charrete, quem que organiza a cavalgada. Né? Aqui a gente teve até ao longo da vida animal de ir numa cavalgada e o veterinário da ONG falar, orientar seu cavalo, chover, fazer o vet check, né, Gustavo? Vai sair, chover aí, o arreio, isso, tem água, vai parar de tanto tempo. Ninguém quer isso. Né? Mas a gente tem que, de alguma forma, regulamentar, até vir conselho da evolução para as cavalgadas, não sei. Enquanto as pessoas não vão parar de andar a cavalo, a charrete não vai acabar nos grandes centros, mas no interior ainda vai continuar. Então, enquanto a gente não consegue pôr fim, eu estou a favor de criar algumas orientações para diminuir o sofrimento animal. Porque como a gente está na ponta ali, a gente é meio imediatista. O que eu posso? E o que eu feito hoje? Igual a Adriana sabe muito bem. Pegou um cavalo, grita todo mundo, onde se leva. Aqui na Birita era assim. Às vezes um vídeo de maus tratos que o dono não aparece, a gente pega e pede ajuda, o veterinário que cuida dele vai lá, atende de graça, a loja agropecuária dá remédio, a gente soluciona. É apagar fogo o tempo inteiro. Mas eu acho que vai ter políticas começando aí pelo governo e junto com a doutora Luciana, né, Gustavo? Sim. Por causa daquele relatório. Se quiser falar do relatório, para a gente já caminhando no final, a gente não para de falar, não, tá, Luan? Aqui ninguém para. Você fala do relatório de cavalgadas, Ana? Não, do que a doutora Bárbara Kulobeff, junto com ele, eles fizeram na região metropolitana, inclusive fizeram aqui em Itabirito, a Samila também participou, Itabirito ficou mal na fita demais com os cavalos. Eu achei que foi pouco e bom. Luciano, aperta o prefeito com os cavalos também. Exatamente. A CEDEV fez assim, né, parceria da doutora Bárbara com o Ender, que é médico veterinário da Central de Apoio Técnico do Ministério Público, fizeram esse diagnóstico da região metropolitana. Então, tanto de animais carroceiros, animais abandonados em vias públicas, e aí a gente espera que esses relatórios e esse diagnóstico, né, vão ser encaminhados para as promotorias, mas espero que isso tudo sirva de base, né, para que a gente tenha uma política pública, não só ações isoladas de exigir um controle ou exigir melhores cuidados, que vai passar alguns anos, vai mudar a gestão, isso aí vai ser engavetado, vai sumir. Então, a gente espera de verdade que isso tudo vire uma política pública, seja aplicável e que seja, né, bem feita. Inclusive porque eu estou falando dessa novidade, só para fechar aqui, que eu participei de uma reunião com a doutora Luciana, o Bruno, presidente do conselho, um deputado, e a doutora Luciana falou desse lado, que ela queria agora já chamar os prefeitos para propor um TCP também, pediu ao deputado de recurso, e o deputado gostou da ideia, porque ele também protege os cavalos, né? Nós temos vários aí, que bom,
né? E aí a doutora Luciana costura muito bem as coisas, então ela já vai propor para o prefeito do mesmo jeito. Ó, prefeito, assina um termo que eu vou arrumar um recurso para te ajudar a solucionar. Né? Que é isso, é verdade. E aí, por isso que eu fiquei bem feliz. Eu falei, que bom, porque agora nós temos que pensar um pouco sobre os equídeos aí também. Isso nós vamos arrumar tempo, não, mas em cima do formato do manejo populacional de cães e gatos, a gente faz de equídeos em diversas pessoas, doutora Bárbara, Vânia, Samila, Adriana, que já tem experiência, e a gente vai fazer essa construção juntos. Com certeza. Os equídeos, essa questão de ter um valor econômico aí, aqui pelo menos, ele é bem relevante, né? A gente tem que tratar de uma forma bem distinta mesmo, não só pela espécie, mas por essas peculiaridades, né? E aí, para pegar esse gancho de animais também com valor econômico, né, atrativos para as pessoas comercializarem, na 21.970 também tem a questão da regulamentação de venda de animais né, de cães e gatos, no caso. Só para a gente terminar, eu juro. Eu vou deixar isso com o Gustavo, mas só que eu esqueci na hora, que é tanta coisa. Mas uma fonte de animal também para o abandono, para a rua, é o comércio. E principalmente esse comércio de fundo de quintal. E aí a Vânia colocou fora o comércio irregular de qualquer animal, gente. Isso é um absurdo. Né? A gente não vai. Se é um criador regular, cuida bem, é canil, vende animal vacinado, castrado, com tudo carinho, respeita o tempo das fêmeas, né? Eu sei que algumas raças, até mesmo para com farejador, algumas coisas, a gente não estou a favor, eu não sou contra essa venda, não. Mas do jeito que é feito no mundo e no nosso país, abaixo o comércio irregular de animais mesmo. Vânia, estou contigo no ar, mas eu vou passar para o Gustavo aí. Esse é um ponto muito importante do manejo populacional, que a gente fala sempre, que é o comércio. Exatamente. Assim, o básico, né, do comércio para o manejo, a Ana já falou, né? Que primeiro, pensando na questão do bem-estar dos animais, esse comércio de fundo de quintal, e aí, recentemente a gente tem, né, algumas notícias de região metropolitana, da Polícia Civil, do Ministério Público agindo, fechando esses canis irregulares, e aí as fotos que a gente vê e recebe são situações deploráveis, dos animais ficarem numa casa abandonados, que a pessoa vai lá 1 ou 2 vezes na semana só para dar comida e água para completar, não faz limpeza, não se preocupa com imunização, e aí leva o animal, né, que a gente tinha... né? Aí leva o animal para venda lá na feira da Afonso Pena, lá na esquina da Rua da Bahia, que até já teve uma ação da Polícia Civil também lá, leva bonitinho, banho tomado, a pessoa, né, quer ter um cachorro de raça, não se preocupa com procedência, então é uma questão muito, muito importante. Aí a pessoa entra até já entra até na adoção também, que é muito parecido, que a pessoa compra o animal porque acha bonitinha a raça, porque tinha vontade de ter, mas na cabeça dela não pensa que o animal vai ficar doente, que o animal vai ter algum problema de comportamento, e no primeiro problema que tem... né, da própria raça mesmo, ou até porque ele como ocorreu talvez endogamia, ele já venha todo, né, cheio de problemas. E até questão sanitária, né, porque essa venda regular não tem muita preocupação com questão sanitária do animal. Não. Nem dos pais e nem dos filhotes. Então... E aí o animal tem algum problema, começa a destruir alguma coisa, a pessoa não tem conhecimento de comportamento, de bem-estar, de enriquecimento, de sanidade. Por status, né? Às vezes as pessoas adquirem esses animais por status, que nem um objeto mesmo, né? Eu compro uma bicicleta melhor do que as outras, talvez mais cara, porque para ostentar, né? E o animal, infelizmente, ocorre essa questão de objetificação, né, de objeto. Eu tenho um cachorro da raça X que está na moda, que inclusive moda de, né, anos atrás era um pastor alemão, que ninguém quer hoje. Depois era o São Bernardo, depois foi o Husky siberiano com o Game of Thrones, lá todo mundo quer ter lobo. É difícil, né? É difícil.
E assim, são animais muito difíceis de manejo, já tem, né, sua especialidade, é um manejo diferenciado, e aí ninguém quer saber disso. Todo mundo queria ter um ursinho de pelúcia, na realidade, né? Que não fizesse nada. Nada. Exatamente. Aí, exatamente, quando acontece esse primeiro problema, a pessoa já quer ficar livre do animal. Né? Não é sempre, não vou generalizar, mas é que a gente sabe o que acontece. Principalmente problema comportamental. E aí, com adoção também, imagino que você tenha bem mais experiência, né, Luana? Que a pessoa vê o animal, vai no impulso, adota, daí 1 ou 2 semanas, vê que não era aquilo que imaginou, não pensou, não tinha intenção de ter aquele gasto, e aí já quer devolver o cachorro, e aí abandona, e aí o comércio entra nesse sentido. Mas a gente tem projeto de lei na Assembleia, agora não me lembro o número dele de cabeça, se é 27, 37, alguma coisa assim, sobre o comércio, especificamente sobre o comércio de animais. E aí ele está em tramitação. Essa lei nossa, 21.970, você vê que ela fala assim, que tem que ser prestada... regulamentar, né? Exatamente. A nossa lei 21.970 trata, assim, de falar da procedência, de imunização, mas ela não fala, como o projeto de lei de comércio fala, por exemplo, do animal ser castrado, que seria importante. Porque, então, na verdade, os criadores, eles têm que entender que a gente também está, de alguma forma, os criadores, né, que querem trabalhar direito, né, a gente está, de alguma forma, do lado deles, no sentido de regulamentar a atividade para que eles também não sejam prejudicados, né? Todo mundo, não, mas você não pode comprar, vamos ter que exterminar essa prática, não pode existir. Gente, não adianta. Sabe? Não adianta. O problema é, de fato, regulamentar para que seja feito de uma forma honesta, não só com quem vai comprar, mas com o animal, né? De alguma forma. Você tocou no ponto chave, Luana. A gente não é contra ter, pelo menos assim, eu não sou, imagino. Porque os criadores, eles argumentam isso, né? Eu não quero lei não, porque vocês vão tirar o meu sustento, isso aqui lá, né? Enfim. Criadores, né, gente? Eu falo muito nós e a gente aqui, porque eu e a Ana, a gente acaba pensando muito igual. Mas eu, pelo menos, vejo que esse é o ponto chave. Eu não sou contra a criação de raças, mas tem que ser feito do jeito certo. Exatamente. Então, os pais têm que ser vacinados, não pode ser aquela reprodução desenfreada, né, da fêmea ficar ali uma atrás da outra, aí não serve mais, descarta, pega a outra e põe no lugar. Que é o que acontece, né, principalmente nesses de fundo de quintal que a gente chama. E a Vânia também tocou num ponto importante, é que não basta só a gente ter a lei, né, se a gente não fiscalizar. E aí é importante também que a sociedade, não só as de proteção animal, mas a população em geral, comece a notificar mais os órgãos. Então, polícia, Ministério Público, as prefeituras, porque o regramento é municipal, né? Então o alvará sanitário vai ser emitido pelo município para aquele canil funcionar, e aí o município vai caber a ele fiscalizar se isso está de acordo, se não está. As associações de raça também poderiam, né, participar, que são porque é interessante para eles. É interessante para eles que a raça se mantenha de forma correta, porque senão causa, sim, entre aspas, um prejuízo para a imagem da raça, né, em si. Sim. É importante isso que a Vânia falou. Aqui em Tabirito mesmo, a gente tinha, né, a loja agropecuária, que a gente faz feiras, eventos de adoção. Agora é um pouco na frente, mas lá tem todo o suporte, eles guardam as gaiolas. Durante muitos anos eles vendiam animais, né? E aí a gente começou a fazer adoção, eles pararam, não aceitam mais para venda, só para adoção. E a população, a gente promove adoção desde 2006, prefere adotar animal porque sabe que garante a castração, né? A gente, no período, primeiro mês da assistência veterinária, se aconteceu alguma coisa. Sem adotar, tem 2 clínicas, agora 3, que tem desconto, né? O veterinário dá um desconto em alguma coisa. Então, a própria comunidade, a própria sociedade entendeu
Então, hoje a gente tem muito mais animais adotados do que comprados. Aqui tem um pet shop que ainda vende, mas eu tenho certeza que a venda caiu. E se às vezes deixa lá o animal o dia inteiro, não sei o quê, já fomos lá, já foi fiscalizado, né? E nem só pela gente, pelo próprio fiscal de postura. Porque a população está atenta, porque na feira, no evento, a gente leva, não sei o quê, cuida pouco tempo. Então, a sociedade é a mais importante para tudo, né, gente? Com certeza. Mas eu acho que é isso. Muito bacana, senão a gente não para de falar, não. A gente tem que fazer uma Não, a gente vai finalizar aqui essa live, senão a gente vai ficar aqui tomando, jantando, falando. Eu agradeço mais uma vez, com o coração todo, a presença de todos que estão no chat, que colaboraram imensamente com a live, aos convidados que tiraram tempo aí, uma atenção para a gente, para poder falar, para poder dar um recado, para poder explicar alguma coisa que a gente sempre tem que falar o tempo inteiro mesmo, não tem jeito. E a gente agradece assim, demais, do fundo do coração, a participação de todos para que essa live pudesse ocorrer. Muito obrigada mesmo, gente. Muito obrigada, viu? Vocês querem falar alguma coisa? Despedir? Obrigada a todos que estão aí. Foi um prazer, Luana, né? E conte com a gente, quem quiser mais informações sobre o Prodevida, né? Sobre a capacitação. A gente está com essa capacitação para o Prodevida, mas o IMVC a gente tem vários cursos, e aí agora a gente está um pouco atolados de serviço, né, Gustavo? Mas depois a gente vai abrir uma capacitação, um curso desse para qualquer pessoa, né? A gente vai fazer preços bons para todo mundo, que a gente sabe do sufoco que todo mundo anda, mas daqui a um tempo a gente abre um curso só via IMVC mesmo, mas quem precisar, eu acho que o mais importante é quem está em um município que não tem, pessoal de Teoflotone, entrar no Prodevida, que tem muita vantagem, né? Além de estar podendo discutir com a gente sobre o assunto mais vezes. Isso aí. Obrigado, Luana, pelo convite. Obrigado, Ana, também pela parceria, pelos ensinamentos, né? Desse tempo. E, bom, espero que a gente tenha ajudado pelo menos um pouquinho, né? Com conhecimento para todo mundo que está nos assistindo. É isso aí. O mundo vive de gotinhas aí de conhecimento aí, a gente vai longe. É isso, gente. Até semana que vem, mais uma vez, se puderem, fiquem em casa. Os casos estão aumentando de Covid-19. Pelo menos, se não puderem, não sei, as pessoas que podem ficar em casa, fiquem em casa, inclusive em relação às que não podem. Façam isso por respeito a elas, respeito a todos que estão ao seu lado. E é isso. Até semana que vem. A gente continua com as lives, eu acho que eternamente agora. É isso. Um beijo. Muito obrigada. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Gente, obrigada. até mais. Muito obrigada, viu? Tchau. Tchau.